Boa noite, quarta-feira à noite, estudo bíblico. Estamos ainda tratando nossa declaração doutrinária. Estamos na parte 9, que é as últimas coisas, hoje à noite, é o milênio. Bem-vindo e vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar perante da tua palavra, porque está na tua palavra que podemos ler, estudar e saber acerca de ti, que podemos ler e estudar e saber acerca da salvação, do teu amor conosco. Obrigado, Pai, pela salvação que nós temos, vida eterna, perdão do pecado. Pai, nos ajuda a viver com aquela expectativa de que Cristo pode vir hoje ou amanhã. E assim também podemos evitar pecado na nossa vida, pensando na vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. Nos dirige hoje à noite, olhando para a tua palavra. No nome de Cristo Jesus, pedimos isto. Amém. Bom, o milênio. Nossa declaração doutrina diz o seguinte: cremos que Cristo, assentado no trono de Davi em Jerusalém, governará fisicamente este mundo. Naquele tempo, Deus restaurará o seu povo, os judeus, na terra de Israel. A igreja estará ativa no governo do mundo, como Cristo atribui responsabilidades de acordo com a fidelidade de cada crente. A terra estará em paz, retornando à condição pré-queda, longevidade de vida, ausência de guerras, a criação em paz, etc. Jesus Cristo colocará todos os homens sob sua autoridade e governará com verdadeira justiça e retidão. O fim do milênio será marcado por uma curta temporada de rebelião, quando Satanás será solto para levar aqueles que rejeitam o governo de Cristo a uma campanha final de desespero. Cristo esmagará a rebelião. O julgamento final, o grande trono branco, será realizado em seguida. Nossos versículos, como prova, são Isaías 65, versículos 17 a 25, 2 Timóteo 2, 11 a 12, Romanos 8, versículos 21 a 23, e Apocalipse capítulo 19, versículo 15, e capítulo 20, versículo 6. Nós vamos dividir essa porção em 5 partes, tá? Então, o milênio, a primeira parte. Cremos que Cristo, assentado no trono de Davi em Jerusalém, governará fisicamente este mundo. Naquele período, Deus restaurará o seu povo, os judeus, na terra de Israel. Baseamos nossa crença no reino messiânico em que o Messias, o Senhor Jesus Cristo, estabelecerá a antiga monarquia davídica no futuro em 2 premissas. Que há várias promessas ainda não cumpridas nos 4 concertos incondicionais que Deus estabeleceu com a nação de Israel. Estes concertos só podem ser cumpridos com um reino messiânico, davídico e literal. Veremos estas. Primeiro, a aliança abrâmica.
Essa aliança prometia uma semente eterna se desenvolvendo em uma nação que possuirá a terra prometida com todas as suas fronteiras definidas. Enquanto essa nação, o povo judeu, quer dizer, Israel, continua a existir, nunca na história judaica eles possuíram toda a terra prometida. Para que essa promessa seja cumprida, deve haver um reino futuro. Além disso, a posse da terra não foi meramente prometida à semente de Abraão, mas a Abraão pessoalmente quando Deus disse. Vamos abrir nossas Bíblias para Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. E vamos ler versículo 15, que diz, Gênesis capítulo 13, versículo 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Eis a promessa de Deus para Abraão e sua semente. Para que Deus cumpra sua promessa a Abraão, bem como a Isaac e Jacó, deve haver a monarquia davídica restabelecida no futuro. Vamos também para capítulo 12 de Gênesis e vamos ler versículos 1 a 3. Gênesis 12, versículos 1 a 3, que diz, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eis o primeiro concerto abrâmico. Né? Poderíamos entrar mais profundo, mas o tempo, eu acho, não permita. Mas na nossa igreja, com certeza, um dia eu vou tocar nesse assunto. Bom, segundo concerto, o concerto da terra. O concerto da terra que fala de um agrupamento mundial do povo judeu e reintegração de posse da terra após sua dispersão. Enquanto a dispersão já ocorreu, está em vigor hoje, o reagrupamento e reintegração da posse da terra ainda aguarda cumprimento no futuro. Isso também requer um restabelecimento da monarquia davídica futura. Há muitas profecias acerca disso. Eu lembro no momento de Ezequiel, e dos ossos secos, em capítulo 36, 37. Mas eu quero ler Deuteronômio, capítulo 30, versículos 1 a 10. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, começando com versículo 1. Capítulo 30, começando com versículo 1, lendo até versículo 10. E assim nós lemos. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti,
e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuírem, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amardes ao Senhor teu Deus com todo o coração, e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem, que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra para o teu bem, porquanto o Senhor tomará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O concerto da terra, aquela promessa da terra. Agora veremos a terceira aliança, a aliança davídica. Essa aliança davídica prometeu 4 objetivos eternos. Logo vamos ler isso, mas para saber quais são, vamos falar primeiro. Uma casa eterna, quer dizer, uma dinastia física. Um trono eterno. Um reino eterno. E uma pessoa eterna. A dinastia tornou-se eterna porque culminou em uma pessoa que é eterna. Yeshua, Jesus, o Messias. Por esta razão, o trono e o reino também serão eternos. Porém, até agora, Jesus não tem sentado ainda no trono de Davi, governando um reino de Israel. A restauração da monarquia davídica e governo do Messias sobre o reino ainda aguarda um cumprimento futuro. Isto também requer um reino futuro, um reino restabelecido, uma monarquia estabelecida. Vamos ler 2 Samuel agora. 2 Samuel, capítulo 7. Capítulo 7, veremos versículos 4 a 17. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti.
e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vires a dormir com teus pais, então farei levantar, pois de ti, um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. A quarta aliança é chamada a nova aliança. Essa aliança nos informa de uma regeneração nacional e salvação de Israel, abrangendo cada indivíduo membro judeu dessa nação. Isso também aguarda seu cumprimento final e requer um restabelecimento da monarquia futura. Vamos para Jeremias, capítulo 31 agora. Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, quero ler versículos 31 a 40. Capítulo 31, versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também na descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor,
desde a torre de Hananiel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante dela até ao outeiro de Garebe e virar-se a Paraguá. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará nem se derrubará mais eternamente. Grandes promessas, alianças firmes com a nação. Há também muitas profecias no Velho Testamento que referem à vinda do Messias que reinará sentado no trono de seu pai Davi, e que este reino será um reino pacífico verdadeiro. Nossa crença de uma monarquia messiânica restaurada baseia-se em uma interpretação literal destas profecias. Veremos, por exemplo, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Eu quero ler versículo 32 agora. Lucas 1, 32, que diz: Este, Messias, Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. A igreja estará ativa no governo do mundo como Cristo atribui responsabilidades de acordo com a fidelidade de cada crente. Esta é a segunda parte da nossa crença sobre o milênio. A igreja estará ativa no governo do mundo, como Cristo atribui responsabilidades de acordo com a fidelidade de cada crente. Eu quero ler duas passagens. Primeiro, vamos para Lucas 19. Estávamos em Lucas, capítulo 1, agora capítulo 19. E vamos lembrar essa parábola que Jesus deu para nos ensinar acerca do futuro. Versículo 11. Lucas 19. Vamos ler versículos 11, só até versículo 19. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Notou que tem os servos e os outros aqui. E quem será julgado primeiro? Os servos, separadamente dos outros. Tribunal de Cristo. E veio o primeiro, versículo 16. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. Veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lanço.
porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se-lhe há dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E, quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Outro juízo. Podemos lembrar também da outra parábola paralela, em Mateus capítulo 25. Né? Vamos agora para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. E vamos ler versículos 11 e 12. Palavra fiel esta, que, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O infiel é um cristão. Ele não perde a salvação. Ele perde as galardões. Ele perde o privilégio de reinar com Cristo. Vamos a mais um trecho. 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Porque esse também tem a ver com o milênio. Quem reinará? Como nós lemos em 2 Timóteo. Mas para ver isso novamente. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois louvor de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Está falando aqui sobre as pessoas fundadas no Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, os salvos. Não está falando aqui sobre não salvos. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O não salvo não tem esse fundamento. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Note bem, não é o fundamento que está sendo provado, é o edifício que o crente
edificou sua vida. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O fogo refinador. Bom, então a igreja estará ativa no governo do mundo como Cristo atribui responsabilidades de acordo com a fidelidade de cada crente. Terceiro, a terra estará em paz, retornando à condição pré-queda, tendo longevidade de vida, ausência de guerras e criação em paz, etc. Para ver isso, vamos para primeiro Isaías 66. Isaías 65. Quero ler começando com versículo 17 até versículo 25. Quer dizer, começando com 17 ao fim do capítulo. Isaías 65, versículo 17, diz: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Agora vamos para Romanos. Romanos capítulo 8. Quero ler começando com o versículo 21. Vou ler versículos 21 a 23. Capítulo 8. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Em quarto lugar, ou a quarta parte, Jesus Cristo colocará todos os homens sob sua autoridade e governará com verdadeira justiça e retidão. Veremos isto em Isaías capítulo 2. Vamos para Isaías capítulo 2. Isaías 2, versículos 2 a 4.
E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Maravilhoso, né? Foi Isaías 2, versículos 2 a 4. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Quero ler versículo 15, que diz: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 15. Quero citar também Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, versículos 6 e 7. Agora vamos para Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Capítulo 23, quero ler versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Agora vamos voltar para Apocalipse. Agora, voltando para Apocalipse, que da capítulo 19, eu quero ler mais uma vez este versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 15.
Para ver um tratamento extenso do caráter do seu reinado, seria bom ler Salmo 72, versículos 1 a 19. É muito interessante. Salmo 72, versículos 1 a 19. Agora, quinto. O fim do milênio será marcado por uma curta temporada de rebelião, quando Satanás será solto para levar aqueles que rejeitaram o governo de Cristo a uma campanha final de desespero. Cristo esmagará a rebelião. Durante o tempo do milênio, as condições mais ideais existirão na Terra, as melhores desde a queda ao pecado do homem. Mesmo assim, não será uma situação totalmente perfeita. O pecado e a morte, embora grandemente reduzidos, ainda não terão sido eliminados. Muitas pessoas vão nascer durante o milênio, e muitas destas pessoas não verão a necessidade de pessoalmente aceitar Cristo como Salvador, igual como no mundo hoje. Por isso, um grande número de não regenerados estarão vivos no tempo do encerramento do reino do milênio. É depois de 1000 anos de condições de vida ideais e um ambiente verdadeiramente justo e reto que o reino messiânico termina com um último teste para o homem. Vamos ver isto em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 agora. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler versículos 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estarão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então estamos chegando ao fim hoje, né? Porque a próxima coisa será o julgamento final, quer dizer, o grande trono branco. Esse será realizado em seguida. Semana que vem, o irmão Rafael tratará este assunto. Vamos lá. Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de olhar na tua palavra, explicar a tua palavra, Pai. Dá-nos entendimento. Pai, tira as dúvidas. Esteja conosco, Pai, durante essa semana, meditando nas coisas que temos ouvido e lido. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado.